Michael pode estar chegando a qualquer momento no Rio de Janeiro. Treta entre Jorginho de Arrascaeta e jornalista. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, recheado de informações. Mas, meus queridos e minhas queridas, não tem como não pedir. Começou a assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro e da página Maurício Paula Santos. Tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam informados da manhã até a noite sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Não esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos, para assim você receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. E compartilhe aí com seus amigos, seus familiares, dá aquela moral, valeu? Então vamos para as notícias. Hoje, quarta-feira, véspera do jogo do Flamengo contra o Bolívar, pelo jogo de volta da Copa Libertadores da América, jogo que será realizado às 21h30 na altitude de La Paz. O técnico Tite faz o seu último treino antes da viagem. Treino esse que o técnico vai aí indicar os 11 que entrarão em campo inicialmente, né? Sabemos que o Flamengo está cheio de problema, o Flamengo está cheio de desfalque, cheio de jogadores lesionados, né? A boa notícia, como eu trouxe no vídeo de ontem, é que Nicolas de la Cruz e Luiz Araújo treinaram normalmente, estarão à disposição, né? Já uma dor de cabeça a menos, dor de cabeça a menos, né? Que é aí o retorno de Nicolas de la Cruz e de Luiz Araújo. Infelizmente, Jorginho de Arrascaeta está de fora, foi constatada uma lesão, ele nem foi relacionado, não vai viajar, vai ficar no Rio de Janeiro fazendo tratamento intensivo. Então, treino na parte da manhã, viajam e o Flamengo, né, adotou uma tática de só vai para La Paz horas antes do jogo para sofrer menos com o problema da altitude, né? Agora, vamos lá mudar de assunto. O Wesley, né, que estava tudo preparado aí para ele poder viajar, poder ir para a Itália, poder realizar o seu sonho de jogar na Europa, né? Foi criticado, aí rolou um vídeo, né? Eu falei sobre esse vídeo ontem e quero pontuar novamente. A culpa não foi do Wesley, tá? Eu não estou passando pano não, mas a culpa não foi do Wesley, a culpa foi da diretoria, porque estava tudo acertado para o garoto se transferir para o Atalanta. Então ele fez uma festa de despedida. Ele não seria nem relacionado para o jogo contra o Bolívar. Ele não ia ser relacionado. Mas, infelizmente, aí a negociação não foi avante. O garoto fez a festa de despedida na boate. O pessoal veio criticar ele. Ele é o menos culpado em toda essa situação. E com o fracasso da transferência de Wesley, que pode facilitar aí a venda de Fabrício Bruno. Apesar de ter aceito a proposta do Atalanta, a diretoria não estava muito convencida de vender o Wesley. Internamente, esperava-se que o lateral possa chegar até a seleção brasileira ou que valorize ainda mais. A preferência era de que se um jogador fosse vendido, que fosse Fabrício Bruno, pois apesar de ser bem visto, há um entendimento que seria mais fácil repor a saída do zagueiro de 28 anos. Já temos o Léo Ortiz, que eu não entendo por que ele não é titular ainda no Flamengo. O Rennes da França sinalizou com a oferta de 14 milhões de euros, cerca de 84 milhões de reais, pelo camisa 15, ou seja, com ter melado a saída de Wesley do Flamengo, a venda de Fabrício Bruno pode vir a ocorrer. O Flamengo precisa aí fazer um montante com saída de jogadores, é aquele meta estabelecida no início do ano. Em tal competição, o Flamengo tem que chegar às oitavas, à quarta, tem que vender tanto em jogadores. Eu acho que a meta do Flamengo era menos de 100 milhões em venda de jogadores. Faltam aí, se eu não me engano, menos de 54 milhões para bater essa meta, e com a venda de Fabrício Bruno, o Flamengo ultrapassaria, né? Então, seguindo aqui, curiosidades da Libertadores. Desde 2020, Flamengo nunca jogou um jogo do mata-mata da Libertadores sem Pedro, Gabigol ou Jorginho de Arrascaeta. Flamengo e Bolívar vai ser o primeiro jogo do Flamengo em mata-mata da Libertadores sem ao menos um do trio nos últimos 4 anos. Pedro, Gabigol e Arrascaeta acumulam participações em gols no torneio, né? Infelizmente, não tem como colocar jogadores lesionados para jogar, né? Desde que chegou ao Flamengo em
em 8 de janeiro de 2029, o uruguaio Jorginho de Arrascaeta já sofreu com 20 lesões. Essas contusões o afastaram do gramado por um total de 261 dias, fazendo com que ele perdesse aproximadamente 83 partidas, tanto pelo Flamengo quanto pela seleção uruguaia. É aí que entra a crítica do Júlio Miguel Neto. Cara, teve uma treta entre Jorginho de Arrascaeta e Júlio Miguel Neto nas redes sociais. Olha só, Arrascaeta se irrita com publicação de jornalista e rebate em rede social: o craque é você. Quem disse isso foi Jorginho de Arrascaeta. O meia Jorginho de Arrascaeta, um dos principais nomes do Flamengo, não escondeu a insatisfação após ser alvo de críticas feitas por Júlio Miguel Neto. Isso porque o jornalista reprovou a questão física do jogador. Em publicação no Instagram, o comunicador afirmou que o camisa 14 da Gávea é um bom jogador, mas não é craque. Isso foi o que disse o Júlio Miguel Neto. Visivelmente incomodado, Arrascaeta decidiu não ficar calado e rebateu o jornalista. Então o uruguaio comentou a publicação e demonstrou irritação com a opinião de Júlio Miguel. Abre aspas para o que disse Jorginho: vou chamar você para ajustar os números na renovação. Já está errado desde que está falando do salário. Se jogar 71 jogos no ano, seria recorde Guinness. Está longe de ser craque. Tô vendo que o craque é você mesmo, fecha aspas, escreveu Jorginho de Arrascaeta, se referindo a Júlio Miguel Neto. E Jorginho de Arrascaeta não parou por aí não, cara. Ó, a manifestação do ídolo do Flamengo não parou por aí. Isso porque cerca de 2 horas depois, o camisa 14 voltou à publicação para concluir o seu pensamento. Abre aspas. Toda opinião que não seja maldosa e construtiva, camarada, coisa que hoje em dia é difícil de achar. Finalizou o Jorginho de Arrascaeta. Realmente, críticas a gente recebe aos montes, mas ninguém chega e fala assim, ó, vai por esse caminho aqui, faz isso aqui assim, sim, sim. Por isso que eu agradeço na minha caminhada um vascaíno chamado Fábio Moura. Ele sempre, lá no início, PQD faz isso, PQD faz aquilo, PQD faz isso, sempre me ajudou. E é vascaíno, um dos caras que mais me ajudam na minha página e no meu crescimento. Depois de Deus, é claro, e vocês, né, que me assistem aí, que me acompanham, que me ajudam no dia a dia, né? Então, seguindo aqui, meus queridos e minhas queridas, vamos falar sobre chegada de jogadores, né? Vamos falar sobre negociações. O Michael está próximo de chegar ao Flamengo. Ele deve chegar entre hoje e amanhã para se apresentar ao Flamengo, fazer os exames médicos, entregar as documentações para que o nome dele esteja no BID e ele possa estar liberado para jogar. Ou seja, o primeiro reforço do Flamengo da temporada está próximo de vestir novamente o manto sagrado. Desejo que Michel venha ajudar muito o Flamengo nesse final de temporada aí, né? E outro jogador que está na mira do Flamengo é Alexandro, né, para ser substituto aí do lateral esquerdo Matias Vinha. O brasileiro de 33 anos foi procurado pelo Flamengo e sinalizou que aceita voltar ao Brasil, além de ter boa relação com o Tite. O jogador está livre após o fim de contrato com a Juventus da Itália e está em Portugal mantendo a forma física. Enquanto aguarda uma decisão sobre seu futuro, a expectativa é que as conversas tomem formas nos próximos dias. Olha só, essa negociação com o Alexandro é uma negociação muito embrionária, é uma negociação que está no início, ainda não tem tempo de contrato, ainda não tem acerto de salários, tá? Tite tem um bom relacionamento com o jogador, é um jogador que viria agregar ao Flamengo, apesar da sua idade aí ter 33 anos, mas parece ser um contrato aí mais ou menos que eu ouvi por alto que seria de 1 ano, né? Ouvi dizer também que o atleta não se agradou dessa proposta de um contrato de 1 ano, então o Flamengo deve oferecer aí de 2 a 3 anos de contrato para ele, já que ofereceu 4 anos por Michel, apesar de Michel ter menos idade, né? Mas seria uma peça de reposição muito importante que viria ajudar muito o Flamengo, principalmente nessa reta final de campeonato, que nós sabemos que Matias Vinha só volta no ano que vem. Então o Flamengo está aí nessa negociação com o atleta, mas não tem nada definido, não tem nada certo, é apenas uma negociação inicial, tá? Então, seguindo aqui, herói do Corinthians, Hugo Souza, tem passe fixado em menos de 5 milhões para a venda definitiva. Hugo Souza agarrou 3 pênaltis seguidos ontem
e eliminaram o Red Bull Bragantino. Primeiro jogo, o Corinthians ganhou de 2-1, segundo jogo perdeu por 2-1, foi para a disputa de pênaltis e Hugo Souza fez chover dentro de campo. Hugo Souza salvou o Corinthians na Sul-Americana após bater o Red Bull Bragantino nos pênaltis. O Flamengo colocou uma cláusula no contrato de empréstimo com o Corinthians que, caso queira contratar Hugo de forma definitiva, é obrigado a pagar 800 mil euros, cerca de 4 milhões e 700 mil reais. Sai na urina por 50% dos direitos econômicos do atleta. O goleiro tem vínculo com a equipe paulista até o fim do ano e o Corinthians quer, de forma imediata, fechar essa negociação com o Flamengo por Hugo Souza. O Corinthians quer contratar Hugo Souza e vai vir aí fazer... exercer o seu direito de compra pelo jogador baratíssimo, né? Ele foi ovacionado pela torcida do Corinthians ontem, eu assisti, fico muito feliz pela ascensão de Hugo Souza, que já tinha defendido pênalti lá em Portugal também, né? Então, vamos mudar aqui de assunto para fechar essa matéria. Flamengo deixa de faturar 240 milhões de reais em menos de um ano. É isso aí. Olha só, o Flamengo deixa de ganhar 240 milhões com as vendas de Wesley e Vitor Hugo. O Flamengo perdeu a oportunidade de vender o Wesley por até 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. Isso porque o Atalanta da Itália desistiu de comprar o lateral após a demora na entrega da documentação pelo Flamengo. Assim, o mais querido recusou 240 milhões com as vendas do defensor e de Vitor Hugo. Isso porque o Wolverhampton da Inglaterra enviou uma proposta ao Flamengo de 20 milhões de euros por Vitor Hugo em 31 de agosto de 2023. No entanto, o Flamengo recusou a oferta e decidiu permanecer com o jovem no elenco. Momento que era comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, que trouxe o Alan para o Flamengo, né? Um dos motivos do Flamengo ter recusado a proposta por Vitor Hugo é a intenção do clube em fazer um ídolo da torcida. No entanto, o atleta perdeu espaço com a chegada do técnico Tite e tem ganhado pouca minutagem. Já o Wesley é titular em algumas oportunidades, mas o dono da posição é Guilherme Varela. O uruguaio, inclusive, deve iniciar entre os 11 na quinta-feira, amanhã, contra o Bolívar pela Libertadores da América. Ou seja, deixou de vender Vitor Hugo por 20 milhões de euros, o jogador não está entrando em campo, está ganhando pouca minutagem, sendo assim, o valor, né, de mercado do atleta vai diminuindo, ele começa a perder visibilidade, ou seja, o que era 20 milhões de euros antes cai para 15, 18 milhões de euros. Perdeu a grande oportunidade de vender o Wesley, poder contratar um jogador experiente. Eu gosto do Wesley, me deixa pé da vida às vezes, por alguns erros, principalmente no fundamento cruzamento, mas era uma grande oportunidade de faturar uma grande grana, né? Fortalecer os seus cofres ainda mais, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Meus queridos e minhas queridas, essas são algumas informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de quarta-feira. Eu volto a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!